Olá, bem-vindo ao Seja Fera Vídeos. Nós estamos corrigindo as questões de matemática do Enem. Não se esqueça, né? Questões de matemática resolvidas ajudam demais na sua preparação para as próximas provas. Próximos vestibulares, pode ser Enem, pode ser algum outro vestibular que você for fazer, né? Te ajuda nas questões da prova do seu ensino médio. Caso você não tenha ainda terminado o seu ensino médio, né? Bacana, tá passando aperto nas provas. Vai ajudar, ó. E tem alguns professores de matemática que costumam colocar as questões do Enem nas provas, já reparou isso? Então não perde a oportunidade não, tá? Nós vamos corrigir ao longo do tempo todas as questões para você se preparar certinho. Tá ok então? Então vamos lá, ó. A questão que eu estou resolvendo agora, eu vou resolver, é a questão 143 da prova amarela. Questão tranquila, questão fácil. Ó, qual que é a dica que eu dou nessas questões e em outras? A questão tem todo um contexto, né? Mas está fazendo prova de matemática. Então, quais dados são importantes que você tem que coletar? Os dados matemáticos, certo? Lógico, tem um contexto também que é importante. Mas passa rápido no português, porque senão você vai perder tempo, começar a imaginar, né, como é que é a sua vida faltando água. Não. Essa questão é uma questão de água, mas você vai focar nos dados. Pura e simplesmente nos dados, né? Sabe por quê? Tem muitos distratores nessas questões. Então, se você ficar imaginando, nossa, pode ter uma questão de geografia assim também, você vai perder tempo, concorda? Pega a questão friamente, resolve, passa para outra. Você não tem muito tempo no Enem, né? A prova matemática é extensa, certinho? Então, aqui, a primeira coisa, vamos ler o contexto, mas sem perder muito tempo, né? Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento de seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos, a água. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. Tá bom, bacana, isso aqui você pode esquecer, né? É só o contexto. No nível o nível de água de um reservatório foi monitorado por um período. Opa, isso é importante para mim. Então, aqui, ó, vamos ver aqui embaixo. Ó. Eu já faço uma leitura do meu gráfico. Aqui eu tenho tempo em meses. Ó. Primeiro mês, tal, segundo até o sexto mês. Ou seja, ele fez a leitura do nível de um reservatório. O que é aqui no eixo Y? Porcentagem com relação à capacidade máxima. Qual a capacidade máxima? 100%. Né? Gente, no primeiro mês que ele resolveu fazer a leitura, começou com quanto ao gráfico aqui, ó, certo? O esboço dele. 30% da capacidade quando ele fez a primeira leitura do primeiro mês. Tinha uma situação crítica, né? E o que acontece? Foi descendo de maneira linear esse nível, ou seja, está ficando agravante a situação. Por quê? No segundo mês, ó, baixou mais, pouco mais de 25% da capacidade. No terceiro mês, pouco mais de 20%. No quarto mês, pouco menos de 20%. No quinto mês, gente, pouco menos de 15%, sei lá, 14% mais ou menos. Aqui eu tenho certeza, ó. No sexto mês, a medição foi exato 10% da capacidade total. É muito pouca água, gente. Você imagina um copo cheio com 10% só. É aquele reservatório imenso lá, né, para a cidade inteira. Então, realmente, a situação é muito crítica. Olha o que ele falou, o que eu li lá mesmo. Essa parte aqui, repare, ó. Tá até já pleonasmo, para quem sabe ler o gráfico, né, ó. Ó, o nível de água do reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Bacana. Suponha que essa tendência é linear. Por que tendência linear? Porque decresceu de forma linear, ó, de acordo com uma reta. Isso é importante, tá? Eu posso fazer regra de 3. Ó, suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Bacana. Então vamos na pergunta, né? Nessas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja seu nível zero, ou seja, a água seque? Mas é muito fácil, repara, gente, essa questão ficou de graça agora. Por quê? Eu entendi bonitinho o que está acontecendo com o gráfico, né? Então responde para mim, em 5 meses, baixou quanto o nível do reservatório? Estava inicialmente em 30, baixou para, no sexto mês, repare, 10%, ou seja, de 30 para 10 variou 20%. Ah, então eu tenho uma relação aqui, ó, uma relação linear. Em 5 meses, baixou 20%. Então fala para mim. Em 5 meses, baixou 20. Então, em um mês só, baixou quanto? Basta dividir 20 por 5. Então, vai dar 4%. Ou seja, em 4%, baixou em um mês. Então, agora, ele quer saber quanto tempo que demora para secar. Mas fala para mim. No sexto mês, eu tenho 10%. Então, eu quero saber quanto tempo demora para secar esses 10%. Não é muito fácil, né, gente? Se passar mais um mês, vai baixar 4%. Tem que baixar 10%. Certinho? Se baixar 2 meses, baixaria 8, né? 4 mais 4. Então, como está quase chegando no 10, né, gente? Falta 2% para chegar no 10.
mais 2%, vai gastar quanto tempo para secar esse 2%? 15 dias, né? Meio mês. Já que um mês gasta 4%. Ah, então aqui, ó, um mês, 4, 2 meses, 8, para chegar em 10, falta meio mês, ou seja, 2%. Então a resposta é 2 meses e meio. É isso aí. Valeu demais. Até a próxima questão.